Caros nostálgicos da bola, bem-vindos a mais um capítulo de Dribles e Lendas, o canal de futebol que resgata as histórias que o vento levou. Capítulo 1. O mundo que marchava para o abismo. Europa Ocidental, 1914, Primeira Guerra Mundial. O continente vivia a ilusão de progresso ilimitado. Trens cruzavam fronteiras, fábricas cresciam, jornais exaltavam técnica, disciplina e expansão imperial. As potências disputavam mercados, territórios e influência política, enquanto a ideia de guerra ainda parecia distante. Quando o conflito explode, jovens ingleses e alemães são convocados como peças substituíveis de uma engrenagem industrial. Segundo registros do Imperial War Museum, muitos acreditavam que o combate terminaria antes do Natal. Meses depois, estavam enterrados em trincheiras francesas, cercados por lama, ratos, arame farpado e medo constante. A guerra moderna substituía a cavalaria por metralhadoras, bravura por resistência física e emocional. Cartas enviadas às famílias descreviam frio permanente, fome, doenças e noites quebradas por explosões contínuas. O futebol, já popular entre operários britânicos e clubes alemães, fazia parte da memória cotidiana desses homens. Em Manchester, Berlim e Hamburgo, campos improvisados reuniam multidões antes do conflito. Agora, o jogo existia apenas como lembrança distante, ligada à vida civil interrompida. As trincheiras criaram uma fronteira fixa, onde inimigos se observavam a poucos metros. Ali, o tempo parecia suspenso. Cada amanhecer podia ser o último. Ainda assim, em meio ao medo, surgiam gestos silenciosos de humanidade. Um aceno distante, um canto reconhecível, um riso nervoso. O palco estava montado para um dos episódios mais improváveis da história moderna. A noite de Natal se aproximava, carregando memórias de casa para homens presos entre a vida e a morte, aguardando o inevitável. Capítulo 2. As trincheiras como mundo fechado. As trincheiras eram corredores estreitos de barro sustentados por tábuas frágeis e sacos de areia. A água alcançava os tornozelos. O frio atravessava botas, ossos e pensamentos. Segundo cartas reunidas pela BBC, soldados passavam dias sem trocar roupas, dormindo em pé, apoiados nas paredes encharcadas. Entre ingleses e alemães, a distância podia ser inferior a 50 metros. Tão perto que era possível ouvir tosses, risadas nervosas, palavrões e melodias assobiadas. O comando militar proibia qualquer aproximação, mas o controle absoluto era impossível. Pequenas pausas informais surgiam. Um silêncio não combinado. Um cessar-fogo tácito para recolher corpos caídos. A guerra, naquele trecho, entrava em compasso estranho. O futebol reaparecia nas conversas como lembrança de normalidade. Alguns alemães mencionavam clubes locais. Ingleses recordavam partidas amadoras em fábricas, escolas e quartéis. Segundo o historiador Malcolm Brown, a bola já funcionava como linguagem comum entre trabalhadores europeus antes da guerra. Na véspera do Natal, canções ecoaram de uma trincheira a outra, não como provocação, mas como lembrança compartilhada. Árvores foram decoradas com o que havia disponível. A linha de frente deixou de ser somente fronteira militar. Tornou-se espaço humano. Algo começava a se formar, fora de qualquer estratégia ou ordem. Um gesto simples, nascido do cansaço coletivo, começava a desafiar a lógica do conflito, enquanto a noite avançava silenciosa sobre a lama e o medo diminuía por instantes. Capítulo 3. Quando o silêncio venceu as armas. O fogo cessou. Não houve apito, nem acordo formal. Apenas silêncio. Relatos preservados pelo The Guardian descrevem soldados saindo lentamente das trincheiras, mãos erguidas, passos cuidadosos, atentos a qualquer movimento brusco.
Ingleses e alemães se encontraram no espaço entre linhas, conhecido como Terra de Ninguém. Trocaram cigarros, chocolates, botões de uniforme, bebidas simples e pequenos objetos pessoais. Fotografias registram sorrisos cautelosos e olhares ainda desconfiados. Um soldado alemão escreveu em seu diário que, por algumas horas, esqueceu quem era o inimigo. Foi então que surgiu a bola. Improvisada, feita de trapos, couro gasto ou costuras frágeis. O campo não tinha linhas. As través eram casacos empilhados no chão congelado. Segundo o Imperial War Museum, não houve placar oficial, mas houve corrida, passe, disputa e riso. Homens que horas antes miravam armas agora dividiam espaço com os pés. O futebol criou ordem onde reinava o caos. Oficiais observaram à distância, sem intervir diretamente. Aquela partida não apagou a guerra, mas suspendeu sua brutalidade. O jogo durou pouco. O tempo perdeu importância. O que ficou foi o gesto. Uma memória compartilhada que atravessaria décadas. Quando o apito invisível soou, cada lado retornou à sua trincheira, carregando algo que jamais seria completamente apagado pela continuidade do conflito. Capítulo 4. O dia seguinte ao impossível. O comando militar reagiu rapidamente ao que havia ocorrido. Ordens severas proibiram qualquer confraternização futura. Generais temiam que a empatia enfraquecesse a disciplina e comprometesse o esforço de guerra. Segundo documentos citados pelos arquivos nacionais britânicos, oficiais foram transferidos e unidades reorganizadas para evitar novos contatos diretos. No dia seguinte, os disparos voltaram. A guerra retomou seu ritmo impessoal, mecânico e previsível. Muitos soldados relataram dificuldade em atirar após o Natal. Eles agora conheciam rostos do outro lado. Sabiam nomes, sotaques, histórias breves. O futebol, naquele contexto, tornou-se lembrança incômoda. Algo que provava que a lógica do conflito podia ser interrompida. A imprensa da época quase não noticiou o episódio. O silêncio oficial tentou apagá-lo rapidamente. Ainda assim, cartas sobreviveram. Fotografias circularam entre famílias e arquivos. Décadas depois, historiadores reconstruiriam o evento com precisão crescente. O jogo não mudou o curso da Primeira Guerra Mundial, mas revelou fissuras profundas no discurso de ódio absoluto. Mostrou que soldados não eram apenas soldados. Eram trabalhadores, atletas amadores, filhos, irmãos e amigos. A bola rolou como símbolo terreno de entendimento humano. Um gesto simples, impossível de ser repetido em larga escala, mas permanente na memória coletiva do século seguinte. Capítulo 5. Memória, futebol e cultura popular. O episódio do Natal de 1914 atravessou gerações como relato quase inacreditável. Segundo o historiador Simon Jones, o futebol funcionou como linguagem comum entre culturas industriais rivais, mesmo em contextos extremos. O jogo já fazia parte da identidade operária inglesa e alemã antes do conflito. Após a guerra, clubes cresceram, estádios se expandiram, campeonatos se organizaram e o esporte ganhou projeção internacional. A memória da trégua permaneceu viva em livros, exposições e documentários históricos. Em 2005, a UEFA reconheceu oficialmente o episódio como marco cultural do futebol europeu. Não como lenda romântica, mas como fato histórico documentado. O futebol ali não foi espetáculo. Foi gesto. Não houve torcida, patrocínio ou troféu. Houve apenas homens exaustos, em busca de normalidade. Essa partida improvisada influenciou narrativas posteriores sobre o papel social do esporte. O jogo passou a ser visto também como espaço de diálogo, identidade e pertencimento coletivo. A trégua de Natal mostrou que o futebol não nasce apenas da competição.
mas da necessidade humana de encontro. Um campo improvisado, cercado por trincheiras e silêncio, tornou-se símbolo duradouro daquilo que ainda conecta povos mesmo após conflitos extremos, traumas prolongados e memórias dolorosas do século XX. Capítulo 6 – O legado. Quando a bola venceu a guerra. A trégua de Natal permanece como um dos episódios mais humanos da Primeira Guerra Mundial. Não porque interrompeu o conflito, mas porque revelou sua contradição central. Homens comuns, treinados para destruir, escolheram por algumas horas compartilhar um jogo. O futebol, ali, não foi solução. Foi espelho. Refletiu o que existia antes e o que poderia existir depois. Segundo análise publicada pela BBC History, o episódio demonstra que a cultura popular possui força simbólica maior do que discursos oficiais. A bola rolou sem bandeiras, sem hinos, sem vencedores. Apenas movimento e presença. Hoje, ao lembrar esse jogo, não celebramos a guerra, mas a pausa. O instante em que a lógica bélica falhou. Em dribles e lendas, essa história não pertence somente ao passado. Ela ecoa sempre que o futebol surge em terrenos improváveis, conectando desconhecidos. Naquela noite fria de 1914, entre lama, silêncio e medo, o jogo cumpriu seu papel mais essencial: lembrar que ainda é possível escolher o encontro, mesmo quando tudo ao redor aponta para a ruptura total e o mundo parece caminhar novamente para o abismo. Se esta história tocou você, nos ajude a ir mais longe. Deixe o seu like, inscreva-se e acompanhe o jogo bonito do século XX. Ative o sininho, para não perder nenhum episódio, e compartilhe este vídeo para levar esta memória a milhares. Comente aqui embaixo, qual parte desta história mais te surpreendeu? Nos vemos na linha do tempo.